Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha que coisa mais linda que a gente vai fazer hoje. Na onda dos agulheiros, né? A gente vai fazer esse modelinho aqui, que tem a vantagem de, além de guardar os nossos alfinetinhos que estão em uso, ele ainda tem o reservatório para a gente colocar os alfinetinhos que a gente não está usando no momento. E essa ideia aqui eu tive há muito tempo, quando a gente começou a usar tecido nas noivinhas de biscuit. E aí a gente usa muitos alfinetes e eu perdi alfinete a 3x4. Aí eu resolvi fazer esse agulheiro para mim. Foi o primeiro que eu fiz, foi o meu protótipo. Eu tenho ele até hoje, uso pra caramba. Olha a cor que ele já tá, né? De tanto que eu uso. E eu adoro, porque a gente não só tem o lugar para colocar os alfinetes, como tem lugar também para guardar os nossos badulaques, né? Os alfinetes que ainda não estão em uso e etc. E a diferença deste para este é o formato do potinho. Nesse aqui eu usei um potinho redondo, nesse eu usei um potinho quadrado. E por ser quadrado, eu consegui colocar uma cabecinha maior. Então, na minha opinião, fica muito mais bonitinho. Nesta época que eu fiz esse, nem existiam os olhinhos adesivos ainda, então esse olhinho eu pintei. Hoje a gente já tem a facilidade dos olhinhos adesivos, né? Então a peça a gente acaba ganhando em produção. Na verdade, eu vou ensinar uma joaninha, mas ela é idêntica à abelhinha, tá bom? A gente vai começar pela escolha do potinho. Eu sempre, para agulheiro, essas coisas que a gente manuseia bastante que pode cair, eu sempre uso plástico. Então, esse é um potinho de plástico e, por um acaso, essa tampinha é de metal, mas não precisaria obrigatoriamente ser de metal. O tamanho da bolinha de isopor que a gente vai usar vai depender do tamanho da tampa. Então, eu vou te contar o que eu estou usando, mas essas medidas você vai ter que adaptar para aquilo que você for usar, tá? Eu estou usando aqui um potinho que tem uma tampa de 4,5 cm. Eu não tenho bola de 45, então eu peguei uma bola de 50, tá um pouquinho maior. Mas como a gente vai colocar, eu não sei se vocês conseguem ver, tá 2 milímetros maior a volta toda, tá? Mas como a gente vai colocar plumante, essa diferença não vai aparecer, tá bom? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer para já ir secando é colar essa bola aqui nessa tampa. Para isso, eu vou usar um pouquinho de cola de silicone. Eu vou passar a cola de silicone, vou passar aqui para ficar mais fácil de vocês verem, tá? Eu vou passar a colinha de silicone aqui, a minha já tá acabando, então tá difícil dela descer. Assim, ó, um pouquinho. Não adianta passar a super bonder aqui, porque ele ataca um pouquinho o isopor, então não resolve, tá? Então, eu passo mesmo a de silicone, e aqui no centro, eu passo um pouquinho da de lantejoula. Só um pouquinho. Ponho lá no centro. Venho aqui e coloco o meu isopor, tá bom? Vou deixar isso aqui reservado. Eu falei que eu ia fazer a joaninha, né? Então, para isso, o que que eu fiz? Eu comprei um tecido vermelho de poazinho preto, mas o poazinho era muito pequenininho e a joaninha tem as bolotas grandes, né? Então, com tinta de tecido, eu peguei o pinta-bolinha e fui na tinta de tecido, no tecido, tá? E marquei todo ele aqui. Para fazer a da abelhinha, eu fiz igual. A gente não encontra tecido listrado de amarelo e preto. E a abelha é listradinha de amarelo e preto. Então, eu comprei também um poazinho amarelo com pintinha branca e fiz as listrinhas com tinta de tecido. Eu posso usar outra tinta, por exemplo, tinta acrílica,
PVA? Posso. Só que daí o tecido fica duro. Eu não aconselho. Vai pintar o tecido? Vai pintar o tecido. Mas como isso aqui é um agulheiro, eu quero que entre com facilidade. Eu não quero que seja difícil de colocar, tá? Então, é preferível que a gente pinte com tinta de tecido, que não muda a textura do tecido. Combinado? Agora, eu vou vir aqui e vou fazer um fuxicão, né? Eu cortei isso aqui e agora tô vindo aqui com linha pipa, tá? Que é aquela linha extra forte, tá bom? Ah, mas é branca, não faz mal, não vai aparecer, pode ser branca mesmo, tá? E fiz um fuxicão, ó, tá aqui, ok? Como isso aqui ainda não tá muito seco, eu vou deixar isto um pouquinho separado e vou para a cabecinha, depois a gente volta aqui. Para fazer a cabecinha da Joaninha, o que que eu fiz? Eu fiz assim, ó. Eu peguei o potinho, deixa eu mostrar nesse. Eu peguei o potinho e vi qual medida eu poderia usar de bolinha de isopor, de tal forma que ela não impedisse a abertura da tampa. Lembre-se que aqui o fuxico vai sair assim gordinho, então eu não posso passar da altura da tampa. Essa para mim foi a medida ideal, tá? Se o pote fosse redondo como este, olha, se eu pegasse essa bolinha, tá vendo que ela tá tocando aqui, ó? E aí isso iria impedir que essa cabecinha ficasse bem firme, porque ela ia encostar aqui. Além disso, ó, aqui eu ainda coloquei esse enfeitinho. Se não tivesse esse enfeitinho, se eu tivesse grudado direto no pote, aí que ela ia bater mesmo nisto aqui e não ia ficar bacana, tá? Então, de novo, a medida que você vai usar vai depender do potinho que você vai escolher. No meu caso, eu tô usando uma bola de 4, tá bom? Uma bolinha de 4. O que que eu vou fazer com essa bolinha de 4? Eu vou revestir com massa cor de pele. Não muito grossa, mas também não muito fina. Eu já passei cola nessa bolinha de isopor. Vou vir aqui e vou revestir essa bolinha assim, ó. Agora, com a tesoura, eu vou cortar assim. Não tô cortando rente, tá? Tô deixando aqui assim, porque agora eu vou alisar assim, ó. E vou tirar o excesso. Mas eu vou deixar a bola completamente revestida, tá bom? Alisando. Fechando todos os buraquinhos para ela ficar bem lisinha. Dando uma acertadinha, aquele tchauzinho para tirar toda a marquinha, ok? Revestidinha dos dois lados, bem perfeitinha. Vou deixar secar completamente, tá? Depois que ela secar, ela vai escurecer e encolher. Então, ó, essa bolinha aqui foi exatamente do tamanho desta. E olha como já encolheu, porque eu deixei a massa grossa. Eu não posso fazer com uma massa muito fininha, senão a hora que ela encolher, ela vai apertar muito o isopor e pode aparecer as imperfeições do isopor, tá? Então, vou deixar essa descansar. Bom, o que que eu fiz agora? Agora eu poderia fazer duas coisas. Eu vou ensinar para vocês a maneira como eu faço, que é a maneira como eu acho que é mais rápida, e é a maneira como eu acho que fica mais bonito, porque fica mais centralizado e etc. Eu pego um papel, eu dobro e venho aqui e desenho.
Assim, ó. Recorto, experimento. Ah, ficou pequeno. Venho e desenho outro. Recorto. Ah, ficou grande. É tentativa e erro. Até que eu chegue num que eu acho que ficou bacana em relação ao tamanho. Aí, como isso é redondo, eu faço primeiro a parte de cima, eu seguro bem aqui, e com um lápis eu venho e passo assim. Depois eu giro e venho para a parte de baixo, tá? Tiro. Ah, ficou meio tortinho. Eu venho e vou arrumando. Vou arrumando. Ah, aqui o queixinho eu quero menos. Eu venho e retiro o queixo. Ah, eu quero mais queixinho. E assim eu vou fazendo. Com grafite, você se errar o desenho, não gostou do desenho, você facilmente apaga com paninho úmido, mas muito facinho mesmo. Então você pode desenhar aqui quantas vezes você quiser, quantas vezes você errar, não há problema, tá? Pode ir fazendo quantas vezes você quiser. E depois de desenhado, eu venho e pinto com tinta acrílica. Eu pinto de preto com tinta acrílica. Aí eu venho aqui com o pincelzinho, hidrato esse meu pincel. Isso aqui é tinta acrílica, tá? Ó, tinta acrílica. E vou pintar. Pronto. Agora eu vou deixar secar e depois vou passar uma segunda demão. Vamos então à segunda demão. Então, agora, eu vou deixar isso aqui secando. Dei 2 demãos, vi que a cobertura ficou bem boa, então eu vou deixar secar, tá? Esse é o primeiro jeito de fazer a cabecinha. O segundo jeito de fazer a cabecinha, que dá um pouco mais de trabalho, é como eu fiz essa aqui. Eu abri uma massa preta, espessura não muito fina, mas também não muito grossa, tá? Numa espessura assim, ó. E peguei isso aqui e recortei na massa. Mas, principalmente para quem é iniciante, vestir, eu recortei, tá? Tô só simulando, mas eu não vou fazer assim, ó. Recortei assim na massa. Aqui. Para quem é iniciante, vestir isso depois, centralizar isso depois no rostinho, é muito mais complicado. Então, eu sugiro que use aquela maneira de fazer, que é pintando a bolinha, tá? Então, vamos lá agora. Enquanto seca aquela nossa cabecinha para a gente poder continuar o passo, a gente vai voltar aqui para o nosso fuxico. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar a fibra siliconada, que é aquela de encher boneca, tá? Um bom punhado de fibra siliconada, ó, eu tô tendo que pegar com as minhas duas mãos e vou colocar aqui dentro e vou puxar esse fuxico. Vou dar uma simulada aqui para ver se ele ficou gordinho bastante, do jeito que eu quero que fique. Então, vou vestir aqui dentro e vou puxar. Não é a coisa mais fácil do mundo para se fazer, mas também não é difícil, tá bom? Ó, tá bem gordinho, acho que assim vai ficar bacana. Depois eu preciso só distribuir o franzido, tá? Ele tá bem gorduchinho. Se eu achar que falta fibra, eu ainda venho e coloco mais fibra. Todas as vezes que eu vou colar tecido em qualquer coisa, eu sempre uso cola pano. Para mim é a melhor que tem quando você quer colar tecido, tá? Vou tirar e vou passar cola pano aqui, ó. No metal. Só no metal. E com paciência agora, eu vou colocar isso aqui dentro e vou fechar. Colocando a fibra para dentro.
deixando só o tecido, assim, tá? Vou vir aqui, ó, e vou apertar. Já vou dar 2 laçadas, assim. Se a gente tiver ajudante agora, fica mais fácil. Se não tiver, não é coisa que não dê para fazer sozinha. Dá para fazer sozinha, você só vai ter um pouquinho mais de paciência, tá? Mas dá perfeitamente pra gente fazer sozinha. Eu já travei, então agora eu só vou trazer aqui, ó. Vou tirar a fibra que tiver pra fora, que eu não tenha conseguido colocar pra dentro. E vou trazer isso aqui pra cá. Vou olhar aqui, ver se ele tá simétrico, se ele tá bem distribuído. E vou cortar esta linha. Vocês conhecem linha mágica? Sabem qual é? Essa aqui, ó, que a gente não precisa dar nó, tá? Ela é estica, ela é uma linha que parece que ela é feita de lã. Eu venho aqui, ó, com a linha mágica e vou prender isso aqui com a linha. Assim, ó, quer ver? Vou segurar aqui, ó. E vou passar a linha prendendo aqui, ó. Assim. Ó, onde não pegou, eu venho e na segunda volta pego. E tá aí o nosso arredondadinho, tá? Atenção agora ao que eu vou falar. No caso da joaninha, perfeito, tá fechado, pronto, acabou. No caso da abelhinha, o listrado tem que ficar perpendicular à cabeça. Eu não poderia fazer esse listrado ficar assim, ó, ia ficar feio. Ele tem que ficar perpendicular à cabeça. Então, o que que eu fiz? Vamos supor que aqui tivesse o listrado, né? E que ele tivesse ficado torto. Eu fechei e fui girando o tecido até que ele se adaptasse a uma face, que era onde eu ia colocar a cabeça da joaninha, da abelhinha, perdão, da abelhinha, tá bom? Nesse caso, eu não preciso tomar esse cuidado, então tá aí. Tá todo feito, tá todo preso, tá bem presinho, tá bem distribuído. Olho de cima, ó, aqui preciso distribuir um pouquinho melhor. Eu venho e distribuo um pouquinho melhor. Ok. Agora, a gente vai abrir esta tirinha aqui, ó, que vai dar o acabamento e é ela que realmente vai segurar o tecido na tampa, tá? Importante, ó, ela tem que ser de uma largura que dê para eu virar para ela fazer o acabamento aqui. Então, você abra a tira numa espessura não muito fina. Eu vou usar 3 milímetros. E para abrir isso aqui em 3 milímetros, eu vou usar as reguinhas niveladoras que a gente encontra lá na IUP, tá? Preciso cortar tudo na mesma largura. Se você não tiver o cortador de tiras, não tem problema nenhum. Você corta uma tira na mesma largura. Como eu tenho, me facilita pra caramba, tá? Eu vou pegar a tampa, vou soltar a tampa daqui e vou passar cola branca. A cola branca, ela serve muito
para colar tecido também. E colo o biscuit, que é uma beleza, né? Ó, cola branca aqui. Cola branca aqui, ó. E cola branca aqui, ó. Vou vir aqui e vou colocar esse acabamento aqui, ó. Tá vendo que ele tá passando da tampa? Tá? Vou cortar aqui. E vou fazer um acabamento aqui, ó. Um pouquinho de água. E vou fazer o acabamento aqui. E vou dobrar isso aqui pra cá. Tudo coladinho, ó. Perfeito. Tô ajeitando aqui. Isso vai encolher. Eu só vou retirar essa rebarba depois disso aqui ter endurecido pelo menos umas 2 horas. Por enquanto, eu vou deixar assim, tá? Talvez eu até tire a rebarba antes para mostrar para vocês. Mas o correto seria eu retirar a rebarba daqui umas 2 horas, tá bom? Ficou assim. Ó, a tampa tá pronta. Agora, a gente vai para nossa cabecinha que já tá seca. Aqui. Primeira coisa que eu vou fazer nessa cabecinha que já tá seca aqui. Vou colocar as anteninhas. O que que eu usei para antena? Gente, a antena a gente pode fazer de qualquer coisa, menos arame de alumínio. Se eu fizer com arame de alumínio, cada vez que eu esbarrar, ele vai ser tensionado. Consequentemente, ele vai acabar quebrando. Então, o melhor mesmo são essas molinhas aqui, se você tiver. Se você não tiver, não tem problema. Você pode pegar um arame galvanizado e pintar de preto, ó. Tá? Como esse aqui, que eu pintei de preto. Só que para pintar de preto e a tinta ficar, a gente precisa primeiro passar um primer para depois pintar de preto. Como eu tenho isso aqui, eu vou usar isto. Primeira coisa que eu faço é desconstruir essa mola. Não quero nada certinho nas minhas anteninhas. Então, a primeira coisa que eu faço é dar uma desconstruída mesmo nessa mola, sabe? Para ficar uma de um jeito, outra de outro. Vou cortar aqui com uma molinha, eu faço as 2 antenas. Cortei. Não quero as antenas iguais também, uma maior, outra menor, uma voltada para baixo, outra para cima. Quanto menos simétrico ficar, melhor. Ó, para esse tamanho, eu vou usar 0,8 gramas. Para esse tamanho aqui. Mas você pode usar quanto você quiser, tá bom? Vejam se elas estão do mesmo tamanho. Deixo reservado aqui. Olha, eu achei que ficou uma gracinha esse aqui. O olhinho que eu vou usar é o IUP 037 lá da IUP, o tamanho M, para esse meu tamanho de cabecinha. E desta vez eu vou usar o azul. Eu sempre coloco primeiro o do lado esquerdo, porque eu tenho mais facilidade com a mão direita. Vejo se tá na posição que eu quero.
Venho aqui. Nesse aqui, gente, nesses olhinhos, eu não vou afundar, porque minha cabecinha ficou completamente dura. Então, eu não vou afundar. Eu tô deixando os olhinhos mais voltadinhos, um pro outro. E eu vou pregar assim. Eu gostei desse formato, assim, deles meio inclinadinhos, tá? Preguei, ó. Olha que gracinha. E não sai, viu, gente? Ó, eu não afundei e não sai. Pode ficar tranquilos que não sai. Eu posso agora tracejar aqui, esse tracejadinho aqui, ó, com tinta branca. Ou posso pegar essa minha caneta, né? Deixa eu dar uma chacoalhadinha e usar ela. Então, vou tracejar aqui, ó. Antes de colocar o narizinho, ó, o narizinho é uma bolinha de 0,3 gramas, que eu vou pregar aqui no meio. Antes, eu vou passar o giz pastel. Pro blush, eu vou usar o pozinho da Saramanil, tá bom? O Rosa Glamour. Vou passar com o dedo mesmo, ó. Eu vou colar o meu narizinho. Preciso colar, tá? Tem que ser cola. Eu não gosto muito de usar cola, uso mais água, mas esse é um negócio que a gente vai manusear muito, então precisa ser cola. Vou tirar o excesso para não borrar. Vou fazer uns cílios aqui. Assim. Vou fazer uma sobrancelhinha aqui. Assim. Vou fazer uma boquinha, só que diferente da abelhinha. A abelhinha eu fiz com um sorrisinho do lado. Esse aqui eu acho que eu vou fazer. Acho não, eu vou fazer. Depois, se eu não gostar, eu tiro, tá? Mas eu vou fazer uma gotinha, assim, ó. Assim. Olha que bonitinha! Pinguinho de branco aqui, ó. E outro pinguinho aqui. Vou fazer aqui no nariz. Vou fazer um furinho aqui, não muito pra trás, pra não atrapalhar lá. Outro furinho aqui. Pra gente conseguir fazer esses furinhos, a cabeça não pode estar muito durinha, tá? E vou enfiar as anteninhas. Vou pegar meu pincelzinho molhadinho em água, pra limpar essa coisa, pra não ficar brilhando depois. Bom, agora eu precisaria fazer assim, ó. Eu teria que tirar essa rebarba, depois que isso aqui tivesse descansado pelo menos umas 2 horas. Não descansou, mas eu já tô tirando, tá? Aí eu venho aqui, ó. Por que que eu tenho que deixar descansar? Porque esse biscuit vai encolher e eu não quero que ele retraia aparecendo a tampa. Depois eu vou limpar tudo isso que tá aqui solto, ó. Tudo isso aqui que não tem cola, ele não gruda, eu não passei cola, né? Se vocês lembrarem, eu passei cola só aqui externamente e na dobrinha, mas dentro da tampa eu não passei, então ele não gruda.
Aí eu fecharia isso aqui, que eu não vou fechar agora porque tá molhado, e pregaria a minha abelhinha aqui. Com o que que eu prego? Eu prego com um pouquinho disso aqui, ó. Faço assim, ó. Venho aqui, prego assim, um pouquinho assim. E lá no centro, bem lá no centro, eu coloco um pouquinho de cola branca. Mas só um pouquinho. Eu não deixo as duas misturarem, sabe? E venho aqui e prego. Prego no nível do chão. Então, eu ponho o potinho no chão e a cabecinha aqui assim, encostando. Eu amei essas florzinhas de papel. E quando a gente está fazendo em produção, elas ajudam bastante, né, a gente. E eu preguei uma florzinha aqui, ó, achei lindo. Vou pregar aqui também, tá? Ó, eu deixei um cabinho que se der, eu vou empurrar lá dentro. Se não der, eu vou só colar, porque o papel no biscuit também cola super bem. Essas florzinhas, gente, lá da Yupi também, tá? Você encontra ela em várias cores, várias cores. Olha que coisa mais linda! Ai, gente, deixa eu fechar. Olha aqui. Não é muito fofo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele joinha. Compartilhem o vídeo, por favor, tá? E até a nossa próxima aulinha. Tchau, gente!